para estar pregando aqui na igreja. E foi até um tema de um debate lá dentro de casa. Hoje a gente estava conversando bastante sobre Bíblia, e ela falou assim: vou estudar mais ainda o tema, vai ser uma palavra da parte de Deus. A notícia ruim é que os irmãos vão ter que me ouvir hoje, de novo. Se eu não preguei no domingo, né, pastor? Estou hoje aqui de novo, e a gente vai continuar lá na oração do Pai Nosso. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí na oração do Pai Nosso. Em Mateus 6:9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Só para a gente ler de novo o texto. Todos acharam? Amém? Alguém só dá um pouquinho de água? Diz assim o texto: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas um dos outros, o Pai que está no céu lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não vos perdoará. Amém? Amém? E a gente veio discorrendo esse texto da importância de entender que o nosso Deus, além de ser o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Tenha liberdade de se aproximar, tenha liberdade de entrar no santuário, tenha liberdade de entrar no Santo dos Santos, porque você está entrando na presença do seu Pai. E mesmo sabendo que Deus é nosso Pai, a gente precisa entender que não estamos no pé de igualdade com Ele. Ele é Deus, Ele está acima de nós. Devemos toda a honra, toda a reverência do mundo a Ele. E nós paramos: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. E nós lemos Apocalipse 1:6, e eu não falei sobre isso. Deus nos fez reino e sacerdote. Quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, fomos lavados pelo seu sangue, Ele nos fez reino e sacerdote. E eu não falei de sacerdote, pastor. A importância do sacerdote. Ora, o sacerdote, quando a gente vê lá no Velho Testamento, era aquele que oferecia, que levava as orações do povo até Deus. E isso só acontecia uma vez ao ano. E se o sacerdote, se o camaradazinho lá, imagina os irmãos aí, imagina que você só tem a oportunidade de fazer a sua oração a Deus uma vez por ano. E aí você é inteligente, você vai aproveitar para falar para Deus tudo que você pode, numa carta, escrever num bilhetinho, enfim, vai fazer tudo isso. E aí você está contando que o sacerdote vai entregar essa oração lá. Aí você imagina que o sacerdote lá, o cara não está em dia com Deus. E quando a prova naquela época que o sacerdote não estava em dia com Deus, era que se ele entrasse no Santo dos Santos, ali mesmo ele morria. E quem fez a sua oração o ano inteiro lá, perdeu. Imagina. Aí Deus nos deu livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Você pode fazer as suas orações, pedidos, mas não pode esquecer que você é um sacerdote. O que nos mostra que nós temos uma obrigação uns com os outros, e que temos uma obrigação com os problemas sociais que acontecem no nosso redor. A função do sacerdote é interceder pelo povo. Temos um sumo sacerdote
que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós, à destra do Pai, mas nós temos a função de entregar o nosso vizinho que para o carro na nossa porta, entregar aquele irmão nas mãos do Senhor, não para Deus destruir ele, mas para Deus converter o coração dele. Nós temos a obrigação de apresentar a Deus aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor. Temos a obrigação de apresentar essas pessoas a Deus. Amém? A Bíblia fala: o Senhor é meu pastor e... Então a gente precisa entender, quando a gente fala que Deus é o nosso pastor, é que nós fazemos parte de um rebanho. Nós fazemos parte de um rebanho. Quando Davi escreveu esse salmo, e para o pessoal daquela época não cabia essa ideia de ovelha independente, não tinha. Então não tem essa de você ser membro aqui de Brasil Novo e você falar assim: pastor, eu não vou para a igreja não, vou cultuar na minha casa só. Não, está amarrado em nome de Jesus. Você tem que vir para a igreja cultuar, porque ovelha tem que estar junto com ovelha. Estamos em comunidade, amém? E as nossas orações, a gente não pode ir a Deus sozinho. Deus, eu vou fazer a minha oração, e o Senhor está perguntando: tá, você fez a sua oração, você não vai apresentar ninguém não? Você não vai apresentar o seu irmão? Cadê o seu irmão? Ah, meu irmão deixei lá na igreja. Não, apresenta ele em oração também, porque o problema do seu irmão também é problema seu. Pedido, a dificuldade do seu irmão, a dificuldade da Michele, a dificuldade da irmã Rosa, também é a minha dificuldade. E como sacerdotes devemos levar as súplicas dos nossos irmãos a Deus também. Amém, irmãos? Amém? Então, entenda a importância do sacerdócio. O Senhor, aqueles que foram lavados, que foram remidos pelo Senhor, o Senhor os fez reino e sacerdotes. E por que reino? Reino, como eu disse, está sob o domínio, está sob o governo de alguém. E ser reino é algo interessante. Ser reino é algo interessante. A gente vê aqui na nossa sociedade que quando alguns terrenos ficam vazios, o que acontece com esse terreno? Alguém é invadido. Deixa seu carro, cadê o Brian? O Brian está lá fora. Andrews, deixa seu carro ali na Praça Humaitá, uma semana só. Faz o teste, você vê o que acontece. Já era pneu no primeiro dia, Então, somos um reino, somos uma casa, e essa casa, ela precisa estar habitada. A Bíblia fala: eis que estou à porta, o quê? Bato. Jesus está à porta. Então, o que demonstra que você é uma casa. Se você não abre para o Senhor Jesus, você acha que você tem controle sobre as suas ações? Você acha que você tem domínio sobre as suas emoções? Quem você acha que vai entrar? O diabo não. O diabo, ele mete o pé na porta e entra. E entra mesmo. A Bíblia chama que ele é o ladrão. O ladrão vem senão o quê? Matar, roubar e destruir. O Senhor nos fez um reino. A Bíblia fala: se você ouvir a voz do Senhor hoje, quem está ouvindo a voz do Senhor hoje aqui? Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Porque o Senhor quer entrar. O Senhor quer mudar a história das nossas vidas. O Senhor quer fazer com que aquilo que a gente não consegue conduzir muito bem, Ele conduza e faça da maneira certa. Porque a gente ora: Senhor, seja feita a sua vontade. E eu já dei esse exemplo aqui, e é fantástico. Quem dirige aqui sabe. Quem dirige nunca confia no outro motorista. Quem dirige aqui nunca confia no outro motorista. Eu não confio no meu pai dirigindo, e o meu pai também não confia comigo dirigindo. Eu reparo que quando eu estou dirigindo, meu pai chega assim meio para o lado, não sei porquê. Porque a gente quer assumir o controle, a gente quer estar no controle. E a gente fala assim: Senhor, seja feita a sua vontade. Mas se o irmão pisar no meu pé, meto a mão na orelha dele. Senhor, seja feita a sua vontade, mas espera aí, deixa que eu resolvo meus problemas. Seja feita a sua vontade só
A gente usa essa aplicação dessa palavra só em caso de morte. Senhor, seja feita a sua vontade, mas não deixa eu morrer não. Senhor, seja feita a sua vontade, mas abre a porta para mim. Senhor, seja feita a sua vontade, mas me dá o controle remoto aqui e deixa que eu decido o que é que eu quero ver. A vontade de Deus só prevalece quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, né? É o que diz Salmo? Entrega o teu caminho ao Senhor e faz o quê? Entrega o seu caminho ao Senhor e faz o quê? Confia, irmãos. Entrega e confia, porque muitas vezes a gente entrega, dá o carro ao pastor Valdec, dirige o carro aí, mas pastor Valdec, não sei não, hein? O senhor está conduzindo aí, está meio esquisito, não, me dá de volta aqui, não, deixa que eu resolvo. Entrega e confia, irmãos. A vontade do Senhor só prevalece quando a gente entrega e confia. A vontade do Senhor só prevalece quando a gente entrega e deixa Ele guiar todos os nossos passos, amém? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, né? Guia-me mansamente. Mas o problema é que o Senhor quer guiar a gente, mas a gente não quer ficar manso. O problema é que o Senhor quer guiar a gente, o Senhor está nos levando para uma direção, e a gente começa a questionar, irmãos. A gente começa a ficar, Senhor, tá meio estranho, o Senhor está me conduzindo por um caminho que eu não estou gostando muito não, aqui, tem rocha lá embaixo, se eu cair eu vou morrer. Senhor, o caminho que o Senhor está me guiando tem desemprego. Senhor, o caminho que o Senhor está me guiando tem risco de doença. Senhor, o caminho que o Senhor está me guiando tem risco das pessoas não me aceitarem. Senhor, o caminho que o Senhor está me guiando tem risco das pessoas não aceitarem a minha forma de pensar. Não, Senhor, vamos mudar de caminho. O Senhor sabe para onde está nos levando, irmãos, e só vive milagre quem deixa o Senhor conduzir, irmãos. Só vive as promessas quem deixa o Senhor conduzir. Só vive o extraordinário, senão a gente se torna pessoas que vivem o que todo mundo vive. Como foi contado aqui no testemunho aqui, eu não era capaz, eu não me encaixava, mas eu entreguei ao Senhor e o Senhor fez. Só vive milagres, irmãos, quando a gente dá a chave para Deus e fala: Senhor, conduz, eu vou sentar no banco de trás e só vou assistir. Aí sim. O caminho vai ter espinhos? Vai? Vai. O caminho vai ser ruim muitas vezes para a gente? Vai. Mas a palavra de Deus fala que depois disso tudo, a nossa fé vai perseverança, vai nos tornar mais fortes, irmãos, amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Estou animado, irmãos, estou animado. E vamos lá. Tem coisas que acontecem na nossa vida que só vão acontecer quando a gente faz a oração: Senhor, seja feita a sua vontade, e a gente deixa Ele fazer a vontade dEle. Tem milagres que só vão acontecer, tem decisões que só vamos tomar se Deus estiver no controle. E aí na semana passada eu falei sobre isso, né? Então somos todos aqui crentes, mas quem já teve vontade de apertar o pescoço do chefe? Todos nós. E acontece muitas vezes isso. O vizinho nos desagrada, um parente nos desagrada, e se a gente não tiver nascido de novo, irmãos, a gente não vai ganhar essa pessoa para Cristo. A gente só vai conseguir algumas coisas se a gente orar: Senhor, seja feita a sua vontade, e a gente deixar o Senhor fazer a vontade dEle. A gente aqui, é provável que você já tenha essa experiência, que alguém falou assim: nossa, eu pensei que você era desse jeito e você é tão diferente. E você falou assim: é porque agora eu sou um cristão. Quando era para você gritar, você se calou. Quando era para você ir lá tirar satisfação, e você não foi tirar satisfação.
Então tem coisas, tem sentimentos que a gente só vai sentir se a gente nascer de novo. Quem aqui já sentiu raiva? Nós aqui sentimos raiva, né? Mas tem algo interessante na raiva, que a raiva pode ser um agente motivador excelente. Mas uma raiva sentida de maneira errada, porque é engraçado, né? A Bíblia fala irai-vos. A Bíblia manda a gente irar, que coisa é essa? A Bíblia falou para a gente irar. Irai-vos, sim, pode irar. Mas não o quê? Mas não o quê? Então você pode ficar chateado? Pode, deve. A pessoa não fez algo que você gostou, você vai ficar feliz da vida? Não, não gostei. Mas irai-vos, mas não pequeis. E você imagina a raiva, imagina o sentimento raiva aí, você sente raiva, e você não deixa o Senhor Jesus Cristo entrar nessa tua raiva aí. Tem gente com raiva aí que mata o outro, irmão. Tem gente com raiva aí que tira a própria vida. Tem gente com raiva aí que termina o casamento. Tem gente com raiva aí que espanca os filhos. Tem gente com raiva aí que bate na esposa. Tem gente com raiva aí que bate no marido. Então, se a gente não tiver cuidado com aquilo que a gente está sentindo, a gente vai usar de maneira errada. Tem gente que sente raiva e vai estudar e se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então, peraí, até nos nossos momentos de ira, a gente tem que falar: Senhor, entra no meu momento de ira aqui. Senhor, interfere nessa raiva aqui que eu estou sentindo. Seja feita a sua vontade até na raiva que eu estou sentindo. Seja feita a sua vontade até nesse sentimento aqui que eu estou sentindo. Amém, irmãos? Então, tem coisas que só vão acontecer, tem decisões que a gente só vai tomar, e até mesmo com raiva. Imagina o pastor falar assim para mim: Rodney, você está com um sapato marrom aí, cara, vende sapato preto. E eu vou ficar com raiva do pastor, porque o pastor chamou a minha atenção, mas eu vou botar o sapato preto. Por quê? Mesmo com raiva, mas eu entendo que eu estou debaixo de uma liderança. Eu preciso me submeter. Quantas vezes quem é casado aqui sabe, principalmente os homens, que as mulheres gostam de brigar com a gente. E aí a mulher manda a gente consertar lá o chuveiro, que a gente já prometeu que vai consertar há 6 meses. E aí ela briga com a gente, aí a gente faz em 1 minuto. Ela ficou 6 meses falando, mas a gente ficou com tanta raiva, consertou o chuveiro e resolveu o problema. E às vezes a raiva precisa ser aplicado nisso, resolver o que precisa ser resolvido. E às vezes sai uma palavra da liderança, sai uma palavra do pastor, sai uma palavra da irmã de oração, que muitas vezes vão nos deixar com raiva. Mas a gente só vai tomar a decisão certa se a gente falar: Senhor, seja feita a sua vontade. Que aí sim o milagre acontece, irmão. Aí sim acontece mudança, porque às vezes a gente está indo para caminhos que parecem bons, né? E já notou que os caminhos de morte, como a Bíblia fala? A Bíblia fala que há caminhos que parecem bons, né? E esses caminhos que parecem bons, os caminhos de morte, a gente olha, parece que é tão bom, né? O caminho da corrupção, o caminho da fornicação, o caminho da mentira, o caminho do roubo, parece que é fantástico, é muito bom. Mas a Bíblia fala que esses caminhos são de morte, caminhos que nos levam para fora da palavra de Deus. Parece um caminho tão bom, pastor. Viver a minha liberdade, fazer o que eu quero fazer da minha vida, é um caminho, parece ser um caminho tão bom, mas a Bíblia fala que são caminhos de morte, caminhos que levam para o inferno. E a Bíblia fala que a porta do céu é o quê? A porta que leva para o céu é o quê? Estreita, porque você só entra se a vontade do Senhor prevalecer. Você só entra por essa porta se a vontade do Senhor estiver acontecendo na sua vida. Amém?
Quantos querem viver a vontade do Senhor aí? Diga: Senhor, eu sou um reino, eu preciso que o Senhor governe a minha vida. Então vamos lá. Seja feita a sua vontade. Falei do pão de cada dia na semana passada, não vou falar sobre o pão de cada dia, que já são 7h30, mas vamos falar que perdoa as nossas dívidas. Quem gosta de ser perdoado aqui? Quem gosta de ser perdoado? Levanta a mão, você que gosta de ser perdoado. Gente, é muito bom, cara. Você cometeu um erro e a pessoa fala assim: tá, cara, eu te desculpo, e a pessoa te desculpa realmente. E você fez maior besteira e a pessoa te desculpou, dá uma sensação de... Olha quando o marido, né? A gente às vezes vacila, não compra o pão de manhã, e à noite a nossa esposa agrada a gente fica tão feliz, né? A gente fica tão aliviado, dá uma sensação de paz. Mas acontece, irmãos, que a gente gosta de ser perdoado, a gente gosta de se sentir bem, a gente gosta de estar bem, mas a gente tem uma grande dificuldade em perdoar as ofensas, grande dificuldade de perdoar os outros, e isso se aplica muito a gente homem, né? Porque nós homens somos durões, só tem durão aqui. A gente faz e a gente não quer dar o braço a torcer, a gente sabe que está errado, mas não pode falar que está errado. Eu sou homem, e a minha reputação de homem, como é que fica? Posso falar que estou errado? E às vezes a gente erra no trabalho, mas a gente não quer admitir que errou, né, Sandra? O cara tá lá te arrastando, o cara tá me arrastando, tô não. A gente dá uma fechada em alguém, não te dei não, você que é maluco. Você pisa no calo do seu irmão, não foi minha intenção não, a gente faz de doido. E esse texto perdoa as nossas ofensas. Deus está nos ensinando aqui, o Senhor Jesus Cristo. A gente erra o tempo todo. Somos seres humanos, irmãos. Quem aqui já precisou de um perdão? A gente gosta de ser perdoado. Agora eu vou mudar a pergunta. Quem aqui já precisou de um perdão? Eu já precisei ser perdoado. Agora aqui, quem já magoou alguém aí? Levanta a mão, você que já magoou alguém. Agora eu vou mudar a pergunta. Duas perguntas. Quem magoou alguém sem querer? Levanta a mão, você que magoou alguém sem querer. Agora levanta a mão, você que sabia que a ferida do teu irmão era ali, e você jogou uma letrinha ali só para cutucar a ferida do teu irmão. Então, olha que nós estamos falando aqui, nós somos cristãos, irmãos. E olha coisas pequenas que nós já fizemos intencionalmente, coisas mínimas. E o Senhor está falando: olha, a sua oração, quando você reconhece que eu sou Pai, quando você reconhece que a minha vontade tem que ser feita, quando você reconhece que você tem que buscar o reino do céu, você tem que falar assim: Senhor, me perdoa. O pastor Luiz, eu era criança, o pastor Luiz falava isso, e o pastor Valdecker reproduz isso muito bem. Ele fala assim: tempo não apaga pecado. Tempo não apaga pecado. Se você pecou, peça perdão ao Senhor. Não deixe cair no esquecimento, porque tempo não apaga pecado. Pecados não confessados, o salmista Davi, ele fala assim: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos se secaram. E assim, né? A gente gosta de se fazer de doido. A gente faz o negócio e finge que nada aconteceu. Pisei no pé do Brian, pisei não, deixa pra lá, o Brian nem sentiu. A gente peca e faz de doido. Vai dormir como se nada tivesse acontecido. Acorda, vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. E o Espírito Santo está lá. E aí, você não tem nada para dizer para o Pai não? Lembra do amigo que Deus enviou para estar aqui com a gente? E o amigo está perguntando assim: e aí, você não tem nada para falar para o seu pai não? Igual o nosso pai perguntava assim: e aí, filho, você tem nada para me contar não? Não, pai, tem não.
E a gente vai vivendo a nossa vida. E os nossos ossos, a nossa vida espiritual vai se secando. E a nossa vida espiritual, que antes estava próspera, começa a não mais prosperar. E aí a vontade, aquele fervor de estar na casa do Senhor começa a ir diminuindo. E aí aquele desejo pela leitura bíblica começa a ir diminuindo, Alessandro. E aí aquelas orações fervorosas que a gente fazia começam a ir diminuindo. E nada nos acusa mais do que a nossa consciência. Consciência é algo fantástico. Eu gosto de chamar de Espírito Santo, porque o Espírito Santo está lá nos lembrando. E o Espírito Santo está lá, e aí, você não tem nada para dizer para o Pai não? A gente não tem nada não. E enquanto a gente não confessa o nosso pecado, a nossa vida trava. E enquanto a gente não confessa para Deus os nossos erros, a nossa vida espiritual paralisa. E aí a nossa mente começa a nos acusar. E aí tem o dedo do tinhoso do diabo lá, né? Tu tem o dedo dele e o diabo começa a falar, a jogar na nossa cara. E aí a gente começa a ficar tenso com aquilo. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. E aí a gente começa a não dormir direito, porque a gente sabe que está em débito com Deus. E se você não dorme direito, você não consegue produzir no outro dia. E se você não dorme direito, você não pensa direito no outro dia. E se você não dorme direito, você não come direito. E aí você começa a adoecer. E está adoecendo por quê? Por causa de pecado não confessado. Olha que tremendo isso. Por causa de um pecado que você não pediu perdão a Deus. Pai, perdoa as minhas dívidas. Pai, perdoa os meus pecados. Os irmãos estão comigo nessa noite, amém? Pai, perdoa os meus pecados. O Senhor Jesus está nos ensinando, peça perdão pelos seus pecados. Quando se tem a ideia de Deus, e eu já ouvi muito isso, as pessoas têm a ideia de Deus, de que Deus está sentado no trono, velho, cabeça branca, nada contra a irmã Liette, cabeça branca, barba branca, com um porrete na mão para dar na nossa cabeça. Não vou pedir perdão a Deus não, porque se eu pedir perdão a Deus, Deus vai me castigar. Não vou pedir perdão a Deus não, senão Deus vai pesar a mão sobre mim. Não, irmãos, calma. Quem é aqui pai? Tem aqui os mais velhos, o Sandro, o pastor Valdec. A gente não vai sair batendo nosso filho à toa. A gente não vai sair por aí castigando o nosso filho à toa. Mas a Bíblia fala que nós somos maus. Se você que é mau, você não vai espancar o seu filho porque ele errou. Tu vai espancar a Helena, Wallace, porque ela quebrou o copo? Mas a Bíblia fala que você é mau, você não vai fazer isso. Imagina Deus, irmãos, que é misericordioso. Imagina Deus que te criou do pó da terra. Imagina Deus que deu o filho dele para morrer por nós. Ele quer que a gente confesse os nossos pecados, não para nos agredir, para nos castigar. Existem momentos que Ele vai nos castigar sim. Você é contra o castigo, desculpa te decepcionar, você que está ouvindo em casa, não se engane, às vezes se faz necessário a lição. Mas Deus não é um Deus que vai nos punir para nos destruir. O Senhor vai nos dar uma lição. Lembra do filho pródigo quando foi embora de casa? Imagina, se ele voltasse. Isso cabe muito na gente, né? A gente é muito vingativo. Imagina, vamos botar aí uma situação, o filho pródigo, Rosângela. Aí ele tem a ideia na cabeça dele. Pô, vou voltar para o meu pai, vou falar, pai, pequei contra ti, pequei contra os meus irmãos. Porque não se engane, quando a gente peca primeiro contra Deus, pecamos contra o Espírito Santo e pecamos contra os nossos irmãos. Os nossos irmãos são os nossos irmãos. Quando a gente abandona a fé, a gente está abandonando os nossos irmãos na fé, e a gente está pecando contra os nossos irmãos. Aí ele com a ideia dele lá, pequei contra os meus irmãos, pequei contra o pai.
Quando ele chega, imagina que o pai falou assim: você chegou, né? Agora eu vou te dar uma coça para tu aprender. Imagina que o pai pega lá um chicote, chegou, vou arrebentar com você para você aprender a lição. Mas Deus não fez isso. E não é isso que Deus faz com a gente. Eu não estou falando aqui que Deus não pune, não estou falando que Deus não é um Deus que pune, não é um Deus que age com justiça. Mas eu não estou dizendo aqui que é um Deus que pune para te destruir, não. Deus, Ele te ensina, Deus, Ele nos ensina lições, amém? Amém? Ele está falando, perdoa, Senhor, me perdoa as nossas dívidas, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, né? E aí entra a questão, como eu perdoo a quem me tem ofendido? Aí é que está o problema, porque se a gente não perdoa, você quer perdão e tu não perdoa? Que hipócrita é você? Que tipo de hipocrisia é essa? Você ora o pão nosso de cada dia, mas você não quer dar pão para o seu irmão? Que negócio é esse? Você quer deitar em pastos verdejantes, mas e o teu irmão? Você ora o Pai Nosso, mas você não reparte nada com o seu irmão? Então peraí, que Pai Nosso é esse? E aí a gente tem que entender que tem alguns irmãos na fé, e eu estou falando de crente. Tem alguns irmãos que são difíceis, não são? Não tem irmãos aí que são difíceis? Os irmãos são difíceis, a gente fala assim, caramba, cara, tu é crente mesmo? Né, pastor? Tem uns irmãos nossos aí que dá vontade de falar, caramba, cara, tu é crente mesmo? Tu sabe que minha ferida é aqui, tu pisa na minha ferida, todo culto. Imagina aí, irmã Rosane, a Natália, todo culto pisa no teu pé, irmão. Eu já falei que estou com o pé machucado, tu pisa no meu pé, irmão. Caramba. E tem uns irmãos que são assim. E aí a gente tem que entender a singularidade do ser humano, a singularidade do irmãozinho, da irmãzinha, que não é igual você, que não é igual eu, que aquilo que te fere não vai ferir ela. Entendeu? Às vezes, se o pastor der uma bronca em mim, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Se o pastor der uma bronca no Samuel, o Samuel vai desabar em choro. A Rosângela vai nem dormir, tadinha. A gente estava jogando, a irmã Cleide, a gente estava jogando Uno lá em casa, uma vez, né, Samuel? Aí a Grace falou pro Samuel assim, aconteceu uma coisa. A Grace falou assim pro Samuel, falou assim, tu tem demência? Aí o Samuel olhou para ela assim, falou assim, que isso, tia Grace? E às vezes tem irmãos que crente, nasceu de novo, mas falam coisas que não era para falar. E aí a gente tem que perdoar o nosso irmão. Tu perdoou a Grace, Samuel? Aí o Samuel perdoou a Grace. Mas quantas vezes o irmão pisa no nosso pé e a gente se recusa a dar o perdão, irmãos? Quantas vezes a gente não quer dar o perdão porque a gente entende que a pessoa é uma pessoa difícil e fala assim, não, ele não merece o perdão, ele é sem vergonha. Eu sabia, não, lá no trabalho eu sabia, ele sabe que eu não gosto da cor azul e ele pintou a parede da cor azul, ele tem um problema comigo, eu não vou perdoar ele. O pastor, ele sabia. Eu falei assim, pastor, é para cantar 3 hinos da harpa. O pastor cantou 4 hinos da harpa, de propósito. Ele passou para mim, era 7:10, eu não perdoo isso. O pastor falou, eu me recuso a perdoar o pastor. Lembra a oração, perdoa não, para você ver se Deus está te perdoando. Perdoa não, para você ver se Deus está te perdoando. Aí faz briga, tá bom, Senhor. A gente gosta de brigar, só Deus, né? Deus é incrível. Deus é o único Pai que é dono do ouro e da prata. Além de ser Pai, é Senhor dos céus e da terra, e dá a oportunidade da gente ir lá debater com Ele. E só Deus para fazer uma coisa dessa. Deus está falando, você tem que perdoar. A gente fala assim, tá bom, Senhor, eu vou perdoar, mas
eu não quero ele nem perto de mim. Ela vai sentar no lado direito da igreja e eu vou sentar do lado esquerdo. Lá no céu, eu falo isso em casa, mas é brincando. Eu falo assim, irmãos, vou perguntar aí de uns irmãos aí de algumas igrejas. Eu falo assim, não, esses irmãos aí vai ficar lá na parte norte do céu. Obrigado, ficar lá na parte sul do céu, porque vai ser tanta gente lá no céu. Acho que a gente só vai se encontrar, talvez, uma vez a cada 1000 anos. Coisa assim. Mas não dá isso, irmãos. No céu, a gente vai estar lá todo mundo junto. E a gente fala, Senhor, eu perdoo, mas eu não quero estar junto, eu não quero mais andar juntos. Imagina se Deus fizer a mesma coisa com a gente. Tá bom, eu te perdoo, mas eu quero você distante de mim. Tá bom, eu te perdoo, né? E olha que a gente peca todo dia, né? Quem é que já pecou hoje? Levanta a mão. Eita, erra. E olha que a gente peca todo dia, todo momento. E Deus não faz assim com a gente. Mas a gente se sente melhor que o nosso irmão. Mas a gente se sente superior ao nosso próximo. A gente se sente superior ao nosso cônjuge. A gente se sente superior aos nossos pais. A gente se sente melhor que o nosso vizinho. Fala, eu não vou perdoar esse camarada nunca. Nem crente ele é, nem merece o meu perdão. Não é crente? Se fosse crente eu até pensava no caso dele, mas não é nem crente, e piorou. Olha o problema, irmãos, perdoa. Senhor, perdoa as minhas dívidas porque eu perdoo. Senhor, perdoa as minhas falhas porque eu perdoo. Então, em nome de Jesus, irmãos, isso é comprovado cientificamente. Quando a gente não perdoa, a falta do perdão é um veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Ninguém aqui é estúpido o bastante para fazer isso. Vou tomar um veneno aqui de rato para o Brian morrer. Vou tomar um chumbinho, pastor. Eu vou tomar um chumbinho para o senhor morrer, porque eu quero que o senhor morra. É você que vai se prejudicar. E quando a gente não perdoa, a gente está fazendo isso. A gente está consumindo um veneno, achando que o outro vai morrer, mas está fazendo mal a você. Então, existem doenças que acontecem no nosso corpo físico, que são derivados de mágoa, que são derivados de perdão não liberados. Então, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, se você precisa perdoar alguém, se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso. Faça isso, como diz a Bíblia, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe o sol se pôr sobre a mágoa que você está sentindo. Porque existe tempo, como foi lido aqui, para todas as coisas. Hoje é tempo de vida, mas talvez amanhã seja tempo de morte. Hoje é tempo de riso, mas amanhã pode ser tempo de choro. Então, em nome de Jesus, se você está vivo, é tempo de plantar. E continue plantando boas sementes. Amém? E para os maridos, a Bíblia fala, olha só, maridos, aquele que não trata bem a sua esposa, suas orações não são ouvidas. Então se encaixa também aqui. Perdoa a sua mulher. A gente tem que perdoar a nossa mulher, né, Di? Às vezes falam tantas coisas pra gente, a gente fala assim, eu não merecia, Senhor. Essa mulher está falando isso para mim, eu não merecia. Já ouviu? O Andrews está ali com fone. Já ouviu, Andrews? Às vezes as nossas esposas falam assim, uma coisa para a gente que fala assim, Senhor, eu não merecia estar ouvindo isso. O Senhor sabe que eu sou um cara bom. E ela está falando esse negócio para mim, né, Alessandra? Não merecia estar ouvindo isso. Então perdoe a sua esposa. E nem trate mal, porque se a gente tratar mal a nossa esposa, a nossa oração não é ouvida. E não nos deixe cair em tentação,
Quem aqui já foi tentado? Levanta a mão, quem já foi tentado. Todo dia, né? Aí tem aquela música, né? Mas todo dia o pecado vem e me chama. Maldito pecado, a gente quer se livrar, mas está ali. Desgraçado. Irmãos, é por isso que a gente tem que orar: Senhor, seja feita a sua vontade. E se a gente não orar: Senhor, seja feita a sua vontade, a gente não vai conseguir falar assim: não me deixe cair em tentação. Nós somos aqueles que voltamos da rebelião. A Bíblia fala que antes do Senhor Jesus Cristo entrar na nossa vida, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Nós somos aqueles que voltamos da rebelião e sabemos como é o caminho do mal e não queremos voltar para lá. Por isso oramos: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe voltar para o caminho de pecado. Senhor, não me deixe entrar pela porta do inferno. A Bíblia fala que as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra a igreja que ora. Não prevalecerão contra o crente que ora. Alguém já viu porta sair andando? Porta não sai andando. Você já viu essa porta aqui, ó, andar? Não. As portas do inferno, ela está sempre no mesmo lugar. É a porta da fornicação, é a porta do adultério, é a porta da mentira, é a porta do roubo, é a porta da fofoca, é a porta do disse-me-disse. Está lá a porta. A porta do inferno faz o quê? Chama. A porta do inferno convida. Quem já nasceu de novo aqui, amém? Todos nasceram de novo? O diabo não tem poder sobre a sua vida, amém? 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 O diabo não tem poder sobre as nossas vidas, mas ele pode fazer uma coisa que ele faz, que é chamar. As portas do inferno chamam, as portas do inferno convidam, as portas do inferno quer que a gente entre, as portas do inferno estão lá: vem Rodney, vem Brian, entra aqui, entra por esse caminho aqui que eu tenho um negócio para você. Mas a Bíblia fala que o crente que ora não entra por essas portas, e aí essas portas não prevalecem. O crente que entende o seu sacerdócio, ele tira pessoas dessa porta. Por isso oramos: não me deixe cair em tentação, Senhor. Não é isso que diz aí a sua Bíblia? Não nos conduza e não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos o quê? Livrai-nos o quê? O mal é algo que a gente não tem controle. O mal é algo que a gente não tem controle. Está sob o seu controle aí, você sair aí e levar um tiro? Não está. Não depende de você. Algumas coisas dependem, mas no mundo que a gente vive, grandes coisas aí não dependem de nós. E a gente tem que dizer: Senhor, livra-me do mal. Senhor, livra-me daquilo que eu não tenho controle. E mal é tudo aquilo que também pode nos conduzir para fora da presença do Senhor. Livra-me, Senhor, de sentimentos que eu não tenho controle sobre eles. Senhor, livra-me de vontades que eu não tenho controle sobre essas vontades. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-me dos homens perversos, Senhor. E ainda que eu caia na mão deles, Senhor, porque quando a gente ora, faz essa oração, a gente tem que entender que a gente pode cair nas mãos de pessoas maus, que a gente pode cair na mão de pessoas perversas, que o mal pode sobrevir sobre a nossa vida. Só se livra de algo quem é alcançado por esse algo. Sim ou não? Se o Brian me aperta, eu só vou poder me livrar se ele estiver me apertando. Senhor, me livra do desemprego. Estou desempregado, ora, irmãos. Senhor, me livra do desemprego. Senhor, me livra de sentimentos ruins. Senhor, me livra da aflição, porque eu estou sentindo aflição.
Senhor, me livra da vontade de fazer o que é errado, porque eu estou sentindo vontade de fazer aquilo que é errado. Sem máscaras, porque o Senhor sabe quem você é. Me livra, Senhor, daquilo que eu não estou conseguindo me livrar. Porque se a gente, é uma coisa louca, irmão, se a gente tentar se livrar com as nossas próprias armas das coisas aqui da terra, a gente só faz besteira. Olha como é que a sociedade aí é nesses dias. O cara vai lá, deixou a raiva falar mais forte, ele foi lá e agrediu a esposa. Você vê isso no jornal o tempo inteiro. Então não venha me dizer, que isso? Tem gente que bate na esposa? Tem, você sabe que tem. Você não é bobo. Aí o camarada bateu na esposa. E aí, para ninguém ficar sabendo, aí ele fala assim, vou resolver o problema. Aí ele vai lá e mata a esposa. E aí ele, para resolver o problema, ele vai lá e enterra a esposa. E olha a desgraça aí, porque ele queria se livrar de um problema. Olha o problema aí, quando você tenta resolver as coisas do seu jeito, quando você tenta resolver da sua maneira. Por isso a nossa oração, Senhor, me livra do mal. Amém? E ele continua, porque teu é o reino. Teu é o reino. Que reino? Céus e terra pertencem ao Senhor, amém? Céus e terra pertencem ao Senhor. Coloca a mão no seu coração aí. Diga assim, Senhor, teu é esse reino aqui também. O teu coração, a sua vida. O Senhor é dono de você, irmão. O Senhor é o nosso dono. Pertencemos ao Senhor. Tem um louvor que a gente canta assim: aonde Jesus mora não há tristeza, aonde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Isso é uma verdade, irmãos. Só consegue ser feliz nessa terra quem tem Jesus no coração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Olha o para todo sempre, bota aí, Sandro. Esse para todo sempre aqui, para sempre que você está vendo lá, é um para sempre escatológico. É o agora, mas ainda não. É o ainda não, mas é para sempre. Como assim, Roger? Você está viajando agora. Nós não vamos morrer? Quem vai morrer aqui, levanta a mão. Levanta a mão aí quem vai morrer. Eu prefiro o arrebatamento, mas se não tiver jeito, tem que ser com a morte. Eu falo para vocês, Senhor, volta. Mas se não der tempo para o arrebatamento, a gente vai para o céu. E a gente está com Deus agora, amém? Quem está com Deus aí? Quem está com Deus aí? Tem gente com Deus aqui, amém? A gente está com Deus agora, Deus está governando a nossa vida agora. E acontece uma coisa interessante: se o arrebatamento vier, Deus encontra com a gente. Mas se o arrebatamento não acontecer, a gente que encontra com Ele. Então, para todo sempre, irmãos, não importa, ainda que a gente morra, porque a gente vai morrer, aí a gente vai estar com o Senhor para todo sempre, irmãos. E é aí que quando tudo começa de verdade, amém? Tudo aqui nessa terra é só um ensaio. É só um ensaio, né, pastor? A adoração aqui que a gente fez aqui, você cantou confiando em nosso Deus, né? Purifica o meu coração para entrar em sua presença. Vou seguir os passos de Jesus. Isso é só ensaio. Não se preocupa não, que é só ensaio. De verdade vai ser lá no céu. A ceia que a gente vai ter aqui no primeiro domingo é só um ensaio, né, pastor? A gente está só ensaiando. Por isso a gente não pode faltar os ensaios. Por isso você não pode faltar o culto, irmãos. Porque a gente está ensaiando para cantar junto no céu, irmãos. É só um ensaio.
Né, pastor? A gente tem que estar ensaiando aqui para quando chegar lá no céu, a gente fala: pastor, que bom que o senhor veio, pastor. Irmã Rosângela, você está aqui, caraca. Você estava no ensaio comigo lá na igreja, está aqui no céu. Vamos cantar ao Senhor. Caramba, o fulano de tal. Cara, eu orava por você. Você está aqui no céu comigo, nem imaginava. Né? A Bíblia fala: rever amigos que um dia foram em Cristo feitos nossos irmãos. A gente cantou isso aqui. Por isso precisamos orar uns pelos outros. Dizem aí, né, que no céu vai ser grande surpresa, né? O pastor fala que quando gosta, né, aquele amigo que liga para ele e fala: cara, eu me converti. E tem pessoas que são alvos da nossa oração, que talvez a gente não vai ter nem tomar conhecimento que aquela pessoa se converteu. E a gente vai ter a surpresa lá no céu: caramba, cara, o que você está fazendo aqui? Não, cara, me converti também, me tornei crente. Então, em nome de Jesus, irmãos, perdoe, deixa o Senhor reinar sobre a sua vida, deixa o Senhor reinar sobre a sua vida, deixa o Senhor ser rei, entregue ao Senhor aquilo que é de direito ao Senhor, que é a sua vida, que é a glória, que é a honra, que é a força, que é o poder, que é a adoração, porque aí sim vão ver que nós somos filhos de Deus, que nós não somos filhos bastardos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Valdério. Glória a Deus. Aleluias. Eu não fiz nada com ninguém não, irmão.